O mercado de NFT tem atraído cada vez mais pessoas. Mas afinal, o que é isto dos Non-Fungible Tokens? E vale a pena investir? No mais recente episódio do podcast falamos sobre esta nova indústria que não tem parado de crescer e está a atrair cada vez mais atenções. Olá, o meu nome é Bárbara Barroso, sou especialista em educação financeira e finanças pessoais e sejam bem-vindos ao Money Bar. Here we go. The dollar is our god. Olá, meus amigos, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem, de boa saúde. Eu estou muito contente porque na semana passada foi assim uma semana importante, têm sido as semanas importantes, e recebi um prémio de Digital Women 2022 por parte da Associação de Profissionais de Marketing Digital. Foi uma semana também muito feliz porque também fomos no Money Lab entregar um donativo a Acreditar, a Associação de Pais e Amigos de Crianças com Cancro, e ver que o nosso donativo vai permitir ajudar aquelas crianças com doença oncológica a terem um futuro melhor, deixou-nos mesmo felizes. Foi um dia também muito emotivo e tive o privilégio de estar com os nossos alunos do curso Zero à Liberdade Financeira. Tivemos muitos webinars do curso Money Club, programa de mentoria, muita coisa a acontecer, e foi uma fantástica semana. E esta também se avizinha muito boa. E aproveitar para dizer que os bilhetes para o programa de imersão presencial e investidor em ação, que vai decorrer no dia 30 de abril na Sala TES do Altice Arena, estão a voar. Estamos a falar do maior programa presencial de finanças pessoais e investimentos alguma vez realizado em Portugal e que vai reunir alguns dos mais conceituados especialistas do setor financeiro e não só. Portanto, quem quiser aprender a investir melhor, junte-se a nós, dia 30 de abril na Sala Tejo do Altice. E vamos falar de investimentos e também de um tema que acaba por estar relacionado com o assunto de hoje, NFTs. E vamos ter nesse dia um dos maiores especialistas a nível mundial em criptoativos, portanto não vão querer perder. Relativamente ao nosso tema aqui, este já era um tema que merecia um episódio assim dedicado e ei-lo, não é? E aqui estamos nós neste episódio dedicado ao investimento em NFTs. E já vou explicar, como é óbvio, do que é que nós estamos a falar, mas entretanto fui aqui ver alguns dados interessantes para ajudar a perceber quem nunca sequer ouviu falar destes non-fungible tokens, perceber não só o que é, mas porque é que está toda a gente a falar disto. Em janeiro, por exemplo, o jogador de futebol Neymar pagou mais de $1 milhão, assim por 2 desenhos de uns chimpanzés de uma coleção de NFTs Bored Ape Yacht Club, que são comercializados como NFTs, e também o cantor Justin Bieber comprou da mesma coleção NFTs, um deles foi à volta, penso que ele gastou à volta 1.2 ou 1.3 milhões de dólares, e ele já conta aqui com uma coleção grande. Depois tivemos mesmo no final do ano passado, a Nike comprou uma startup de NFTs e também de olhos já aposta aqui no metaverso. E já agora, se quiserem que eu depois dedique um episódio ao metaverso, escrevam nos comentários aqui na plataforma onde estiverem a ouvir o podcast, #metaverso, ou então vão ao meu Instagram e na foto, há sempre uma foto correspondente ao episódio, coloquem nos comentários #metaverso. Mas basicamente a Nike pretende ganhar dinheiro aqui no digital ao fazer ténis virtuais, portanto há todo um mundo de oportunidades que estão a surgir à volta desta tecnologia de NFTs. E há muita gente a perguntar, então, mas os NFTs, qual é que é a relação com as criptomoedas, onde é que eu compro, vale a pena investir, não vale a pena investir? Então hoje vamos descomplicar um bocadinho este universo. E vamos começar por onde? Porque a esta hora, se calhar, algumas pessoas, a cabeça já está a explodir. Bárbara já falou da expressão NFTs
imensas, N vezes, aproveitar aqui o N vezes, e ainda não disse o que é. Então vamos rewind, não é? E vamos começar. O NFT é a sigla para Non-Fungible Token, ou seja, um token não fungível. E é um ativo que é criado a partir da tecnologia blockchain, portanto, blockchain é uma coisa, Bitcoin é outra coisa, criptomoedas é outra coisa, tokens é outra coisa, e portanto, o NFT é um ativo criado então a partir da tecnologia blockchain e que serve como uma identidade digital de um determinado item, não é? O NFT vai, no fundo, assegurar a autenticidade daquele item e é único. Ou seja, o ativo garante a posse de um bem exclusivo em que mais nenhuma outra pessoa tem. Para ajudar um bocadinho aqui a tangibilizar isto, explicar que, por exemplo, o dinheiro, a moeda fiduciária, o dinheiro é um bem fungível, isto porque se tem uma nota de 20 euros, ela pode ser trocada por duas de 10 e o total continua a ser o mesmo. Há outros tipos de ativos, e aqui estamos no campo digital, os bens não fungíveis são itens que não podem ser substituídos ou trocados por outros da mesma espécie, quantidade ou qualidade. E esse é o caso, por exemplo, das obras de arte, dos objetos raros, bens personalizados. E talvez isto ajude o exemplo de um quadro, de uma pintura, por exemplo, a Mona Lisa, não é? A obra original está no Louvre, em Paris, pintada por Leonardo da Vinci, e claro que pode até comprar um póster, até uma pintura da Gioconda, não é? E ser uma reprodução igual, mas nenhuma dessas cópias ou reproduções vai chegar perto do valor da pintura original, não é? E trazendo isto para o mundo da arte através de NFTs, o NFT vai servir para atestar a originalidade desta obra, se fosse a nível digital, ou há pouco tinha falado daquelas obras que foram compradas, obras digitais pelo Neymar e pelo Justin Bieber, e portanto funciona como um documento de registro digital da obra. E o que é interessante nesta tecnologia, porque estamos a falar de uma tecnologia, é que eles podem representar virtualmente qualquer item, ou seja, podem ser os trabalhos artísticos e tem havido aqui uma colagem e mais uma mediatização do trabalho artístico e de obras de arte, mas podem ser itens virtuais dentro até de videojogos, também tem sido dentro da indústria dos videojogos, há aqui um grande crescimento, uma grande oportunidade, e podem ser itens, sei lá, como armas, avatares, podem ser NFTs de músicas, de colecionáveis, pode haver até aqui ativos, ou seja, tokenizar, isto já estou a complicar aqui um bocadinho, mas é tokenizar ativos reais do mundo real, desde imóveis, carros, terrenos, e também é possível ter NFTs de momentos e de vídeos de momentos de algum desporto. No fundo, o NFT nada mais é do que um certificado de propriedade digital inviolável, ou seja, é uma garantia da posse e originalidade de um determinado item. E para garantir a exclusividade de um certo bem, qual é que é a tecnologia então utilizada? É a tecnologia, é um blockchain, não é? E a mesma que é utilizada, ou seja, a mesma tecnologia utilizada pela Bitcoin e outras criptomoedas. Aqui a confusão às vezes é que a Bitcoin tem a sua blockchain, chama-se Bitcoin, e no caso da Ethereum, a Ethereum é o blockchain e a Ether é a moeda. E o blockchain é uma rede que funciona com blocos extremamente, digamos, seguros de informação que estão encadeados, que carregam um conjunto de conteúdo e que formam como que uma impressão digital única. No caso da Bitcoin, esse conteúdo é uma transação financeira que fica inscrita, não é? No caso dos NFTs, o conteúdo é um token que vai garantir a autenticidade, portanto é código, não é? A autenticidade do produto e, no fundo, as instruções sobre como acedê-lo. E o registro de cada transação do NFT é mantido numa blockchain e torna parte
tornando-o parte de um registro público, não é? E servindo como uma certificação de autenticidade que não pode ser alterada e apagada. O NFT em si não é um produto, mas sim uma garantia de originalidade no mesmo. E isto, ou seja, a tecnologia que torna aqui os NFTs tão interessantes. E qual é que é a relação aqui com as criptomoedas? Assim como as criptomoedas, e eu estava a explicar isto, os NFTs existem dentro do universo de blockchain, não é? Uma rede descentralizada e com regras pré-estabelecidas. Além disso, os NFTs são negociados, são comprados e vendidos com criptomoedas. E, portanto, é preciso uma moeda digital, uma criptomoeda, para eu adquirir um NFT. E muitas vezes há também aqui uma associação relativamente aos jogos. Então, mas os NFTs, eu agora tenho visto umas coisas relacionadas com os jogos. A questão é que o mercado de gaming, de jogos, é talvez um dos mais promissores para a exploração dos NFTs, pelo menos o que tem agora mais recentemente explodido, e aquele em que estes ativos fazem mais sentido quase do ponto de vista prático. Qualquer pessoa pode criar um NFT, mas vamos deixar isso para outro episódio. Vamos agora falar de investir em NFTs. Além de servir para operações financeiras, os NFTs são vistos também como um instrumento de investimento ou de especulação por parte de muitas pessoas. Ou seja, há muita gente e os mídias acabam por divulgar também os grandes negócios, as grandes vendas de NFTs. E a verdade é que, apesar de haver aqui um grande hype, nem todos os NFTs vão representar ótimos investimentos, e no meio de tantos, até vos digo, meus amigos, a maioria até terá pouco ou nenhum valor financeiro. Mas há princípios que são importantes quando pensamos nos NFTs ou qualquer outro ativo, mas aqui estamos a falar só de NFTs, do ponto de vista de investimento. E é importante, acima de tudo, seguir estes princípios antes de se expor a este mercado. Primeiro é perceber se é adequado este investimento ao seu perfil de risco, ao seu perfil de investidor. E não investir apenas porque está toda a gente a falar disso, mas depois, quando eu vou avaliar, claramente não é adequado ao meu perfil. Depois, convém, mesmo que eu até diga, ok, está dentro do meu perfil e eu até suporto ter aqui uma parte de investimento e ter aqui uma exposição, mas convém entender como é que funciona este mundo, não é? Como é que funcionam estes tokens. É muito importante. Sob pena de eu estar a investir o meu dinheiro, inclusivamente em burlas. E eu tenho que chamar a atenção disto. Quando há mercados novos, quando há coisas novas a aparecer e que sejam um bocadinho mais complexas, em que não entendemos, há sempre oportunismo. E não são raras as mensagens, os e-mails que recebo de pessoas que acabam por ser enganadas porque um amigo falou disto, ou um amigo de um amigo, ou primo, ou tio, ou periquito, e que de repente põem-se em plataformas que não existem, investem em coisas que nunca ninguém ouviu falar. É preciso ter muita atenção. Portanto, entender o mercado, entender como é que funciona, ter muita atenção através de onde se investe. Porque assim, o risco ele já existe. O risco de estar exposto a este mercado. Agora, paralelamente a isto, há por vezes sempre oportunismo e há sempre aqui algumas burlas e depois ganhamos alguns receios relativamente ao mercado real quando na realidade, passa a redundância, o que estamos a fazer é ser enganados. Depois, outro ponto que é relevante é entender quais é que são os objetivos financeiros ao deter um NFT ou incluir um NFT no portfólio. E isto eu sei que muita gente está sempre a ter a mesma coisa, mas isto é extremamente importante, isto é a base, e é a base para qualquer investimento, seja em que ativo for. Onde e como é que eu posso comprar um NFT? Então a maioria dos NFTs estão registados na blockchain da Ethereum, e que acaba por ser aqui a segunda criptomoeda, que é Ether, não é? Mais valiosa do mercado, e primeiro de tudo precisa de ter uma wallet de criptomoedas que permita transacionar em Ethereum. Tem MetaMask, tem outras, mas precisa ter essa wallet. Depois vai criar conta
num dos sites especializados onde pretende comprar ou vender os NFTs. E existem vários e possivelmente vão continuar a surgir vários. Um dos exemplos mais conhecido é o OpenSea, tem o Rarible, tem o Nifty, tem o Super Rare, tem vários, mas o OpenSea acaba por ser o mais conhecido. Depois é ligar a wallet à conta no site do NFT, carregar com o valor da criptomoeda que pretende investir e depois está pronto a licitar o NFT desejado. Para quem quer criar, porque como eu estava a dizer, qualquer pessoa pode criar ou vender um NFT, só precisa ter o fecheiro, carregar o fecheiro no site, pagar a comissão, escolher o preço de licitação e agora é esperar que surjam propostas de interessados na compra. Resumindo, vale a pena investir em NFTs? E a resposta é que depende bastante do perfil do investidor. Idealmente são produtos que vão encaixar melhor com alguém que tenha um perfil mais arrojado, mais dinâmico, estejam dispostos a correr mais riscos. Claro que depois aqui o risco vai depender do valor e da exposição que tenha na carteira, mas claramente que isto é um mercado que vai continuar a crescer. Claramente que haverá muita gente a ganhar muito dinheiro, haverá muita gente a perder muito dinheiro. Um ponto sempre importante, e sobretudo nestes mercados, é não investir dinheiro que lhe faça falta. Nunca investir dinheiro que lhe faça falta. E nunca investir dinheiro que não está disposto a perder. E se não está disposto a perder, então os NFTs não são para si. E está tudo bem. E é preciso, ou seja, haver aquele dilema entre eu tenho o FOMO, né? Fear of Missing Out, estou a perder o momento, está toda a gente a ganhar dinheiro com isto, mas depois eu não estou disposto a perder o capital que vou investir, então há aqui uma contradição, porque isso pode acontecer, mas se eu tenho medo, então é porque não tenho o risco adequado. Claramente que há cada vez mais empresas também a apostarem não só nos NFTs como no mundo todo do metaverso. Aliás, ainda houve esta semana, a semana passada, ali uma frase relacionada a uma partilha, nomeadamente relacionada com a área do luxo, e a fazer um paralelismo entre o luxo e todo este mundo virtual, metaverso e NFTs, porque, e dizia na altura um especialista, porque partilham os mesmos valores de raridade, exclusividade, dimensão, preço, o que torna aqui apetecível esta indústria para a indústria do luxo. Portanto, e a questão da raridade, a questão da autenticidade, tornando-os únicos, acaba por ser muito apetecível. Eu estava a achar curioso esta visão da indústria do luxo. E é exatamente também sobre oportunidades nesta área de criptoativos que vamos abordar, entre outros temas, na maior aula de finanças pessoais alguma vez realizada em Portugal. Volto a dizer, Investidor em Ação, 30 de Abril, Sala Teres do Altice. Vai contar com conceituados especialistas, muito conhecimento, aprendizagem, networking, um dia único de imersão para quem quer entrar no mundo dos investimentos e para quem quer aprofundar para investir melhor. Por isso, juntem-se a nós, tragam aquele familiar, aquele amigo que está sempre a queixar teu dinheiro parado, não sabe onde investir. Vou deixar o link na descrição e acreditem que vai ser memorável. E pronto, era isto que tinha para trazer em mais um episódio do podcast Money Bar. Já sabem que podem continuar a acompanhar-nos nas nossas redes sociais, Facebook, Telegram, Instagram. Não se esqueçam também de subscrever a nossa newsletter no nosso site. Podem entrar no nosso site e subscrevam a newsletter para estarem a par de todas as novidades. Mais uma vez, não se esqueçam também de subscrever o nosso podcast onde estiverem a ouvir. E se gostaram do conteúdo e acham que vai ser útil a outras pessoas, partilhem, ou seja, todas aquelas pessoas que vocês, olha, devias ouvir este podcast só para entenderes aqui mais ou menos o que é que são os NFTs, partilhem. Quanto a nós, encontramos-nos no próximo Money Bar. Here we go.